conhecimento muda, ele vai, né, se sofisticando. Então, lá em 1910, 1920, 1930, aquela visão positivista de aldeamento dos índios era uma visão da época. E aí tratava os Guarani, na época, como se fossem italianos, poloneses e alemães. Depois, mais tarde, aí se entendeu, né, a própria ciência entendeu de que para a sobrevivência desses índios tinha que incorporar outras questões. Portanto, 223 hectares em 1910 é a partir de uma visão de que os índios deveriam ser aldeados e seria o suficiente, portanto, uma gleba lá qualquer para eles, para os índios viverem iguais os italianos, os alemães, os poloneses, seja lá quem for. Então, eu só chamo a atenção que nós temos também que atualizar o nosso conhecimento. Ainda hoje, aí uma pergunta. O senhor ainda percebe que esse pensamento positivista de aldeamento, de aculturação, ele ainda persiste e ele é hegemônico, principalmente no sul do país? Quando se discute a questão do marco temporal, ou quando tenta buscar um histórico da forma como coloca e da forma como o senhor responde às questões, parece que sempre viveram em harmonia todo mundo lá no Rio Grande do Sul. Parece que não teve conflito. Então, até quando se responde e diz, olha, em determinado momento se tentou aldear os índios, deu uma área lá para eles, né? Aí, e que não foram forçados a ir para lá, segundo os relatos históricos, os documentos. Então, parece que não teve conflito, e nem hoje tem conflito. Então, quer dizer, sempre teve essa tranquilidade. Para dizer que, às vezes, um pesquisador precisa ter uma outra visão, de saber que a própria sociedade, ela caminha, tendo os conflitos, superando os conflitos e vai indo. E os perdedores, às vezes, vão ficando no caminho. E não vão ficando escrito também na história. Para um professor de história, isso é importante saber. A outra coisa que é importante entender, quando fala assim, para que terra só, se é só terra, e que aí a gente discute a questão do etnodesenvolvimento, né? E aquela ideia, o judeu deixou de ser judeu durante o nazismo, porque era impossível ele admitir que era judeu. E assim, muitos grupos étnicos aqui no Brasil, em determinado momento da história, também tiveram que esconder a sua identidade étnica. Isso é uma coisa que também precisa entender, que a história também coloca os conflitos em determinado momento, os povos precisam se esconder, porque não está dadas as condições políticas para poder se assumir enquanto tal. Então eles são indígenas, e aí o senhor admite, eles são indígenas. Aí ele fala assim, portanto, não importa. E aí é um desafio muito grande para a gente, em ajudá-los a ter políticas de desenvolvimento para poder ter acesso, porque eles têm de direito, sem deixar de ser índios, aos bens e serviços que a humanidade produz. Inclusive eles também. Como nós também temos acesso, né? Também temos o direito ao acesso aos bens deles, tá? Então isso precisa ficar claro. Mas a visão deles, a relação deles com o ambiente, que a própria Constituição e a lei garante, e isso é produto da ciência atualizada, não daquele momento lá atrás, e para isso às vezes precisa ter um estudo de antropologia para poder entender de que o espaço necessário para a vida deles, para poder se reproduzir socialmente, culturalmente, naturalmente, tá? Não é o mesmo espaço da nossa visão. Então, acho que isso também precisa ficar muito claro. A outra coisa, a pergunta direta, é que está claro aí que foi feito um laudo. O objetivo de construir um contralaudo. O laudo oficial, ele segue um roteiro. Portanto, lá tem um período para contradição. Aqui teve o contraditório nesse laudo?